Aqui, ó, botou a régua para fazer o enchimento agora. Aqui a gente furou aqui para a massa pegar aqui, ó. Colocaram espuma expansiva e não coisa na parede, né? A gente furou aqui e vai colocar uns ganchos assim para travar a chapa mesmo. Embaixo também. Aqui vai botar mais aqui para chumbar depois. Aqui já fez. Falta só passar o negócio, fazer o preenchimento. Acabamento finalizado. Tudo ok.